Secretário de Vigilância Sanitária de Ouro Preto tranquiliza a população quanto a casos de toxoplasmose no município. No final de 2019, foram detectados alguns casos de toxoplasmose em Ouro Preto. No entanto, estes só foram notificados no início desse ano. Diante dos rumores de surto na cidade, a gente entendeu, que esses casos, se houvesse mesmo esses casos, eles poderiam ser notificados, porque quando classifica como surto, é prudente que faça essas notificações. Então a gente começou a iniciar uma busca ativa, estivemos reunidos aí com a rede privada, que é onde que haviam esses rumores de notificação de toxoplasmose, e aí identificamos alguns casos ocorridos em dezembro. Então, se houve um surto, houve em dezembro, mas nós nem podemos concluir ainda se realmente foi um surto. A rede de saúde privada, que atendeu os casos da doença, veiculou um comunicado alertando a população. Abre aspas. Apesar de não ser de notificação compulsória, normalmente, a não ser na gestação ou infecções congênitas, casos com sintomatologia compatível foram relatados, caracterizando possível surto. Por isso, atende-se às características desse quadro para não ser pego de surpresa. Fecha aspas. A toxoplasmose é causada por um protozoário, que transmite a doença através da penetração no corpo do ser humano. Existem duas formas de contato, uma através de cistos e a outra através dos ovos, como explica o Dr. Gustavo Labanca, médico da rede de saúde privada, onde foram notificados os primeiros casos da doença. Ela adquire esse protozoário através principalmente dos reservatórios na natureza que contém esse protozoário. Então, esse protozoário ele pode estar ou em forma de cistos dentro da carne de alguns animais, então algumas aves, carnes bovinas, de porco, ou então na forma de ovo, encontrado principalmente no solo, em regiões com areia, então sendo uma fonte também de poder se contagiar com esse protozoário, vegetais, legumes, que estão em contato com a terra e a areia, basicamente. A Vigilância Sanitária de Ouro Preto já iniciou uma investigação epidemiológica sobre os casos. A doença se apresenta muitas vezes em alguns pacientes de forma assintomática, porém, também pode possuir manifestações bem comuns. É importante ficar atento. Os sintomas ocorrem por volta da 1ª à 3ª semana da infecção. Apresentam-se quadros gripais leves, fadiga, mialgias e aparecimento de ínguas no pescoço. Uma forma mais rara é a apresentação da toxoplasmose oftálmica, caracterizada por perda da visão agudamente unilateral. De acordo com o secretário de Vigilância e Saúde, a população não precisa se alarmar. O importante a dizer é que a população não precisa ficar alarmada, não precisa entrar em pânico, Nós estamos agora, diante da situação, investigando, verificando se teve algum ponto em comum, estabelecer um nexo causal ali desses casos, e para ver realmente se houve esse surto, se tem alguma coisa em comum ali que a gente possa afirmar que houve um aumento inesperado ou um surto na cidade. Mas como prevenir é o melhor remédio, é importante ficar atento às dicas médicas para passar bem longe da toxoplasmose, principalmente as gestantes. Tudo que vem do solo pode ser uma fonte potencial de transmissão. Então, vegetais, legumes, eles devem ser bem lavados a fim de evitar isso. Pessoas que manipulam muita terra também devem lavar bem as mãos ou se proteger com luva. Do ponto de vista, por exemplo, uma grávida que gosta de cuidar de uma horta ou fazer jardinagem, talvez o melhor seja que ela use luvas, E, como também é transmitido pelos cistos que estão dentro da carne de alguns animais, a forma de eliminar o cisto é fazer com que a carne fique bem cozida, bem assada ou frita. Então, temperaturas acima de 70 graus normalmente são as mais recomendadas para o cozimento completo e eliminação desses cistos. Então, essa carne mal passada ou carnes cruas devem ser evitadas. Então, a dica para evitar seria mais nesse sentido. Cozinhar bem os alimentos e cuidar da higiene
dos alimentos naturais, né, e crus que a gente vai consumir, tipo vegetais e verduras, que são uma fonte importante. Outra dica importante é cuidar da higiene do seu animal de estimação. Essa doença é conhecida como a doença do gato. Um dos reservatórios é o gato. Então, ele libera nas fezes os ovos que vão estar principalmente nessa região de hortas, jardins, etc., e podem contaminar os alimentos. E um animalzinho que também é uma fonte é o cachorro, que às vezes ele não é quem elimina pelas fezes, mas ele, por brincar na terra, ele volta com pelo sujo. Então é sempre muito importante em locais que tiverem gatos e cachorro, você ter esse cuidado de manter o ambiente limpo, os animais bem alimentados para evitar que eles vão caçar, por exemplo, esses reservatórios. Então é comum um gato caçar um rato ou uma ave que contém a toxoplasmose e voltar para o domicílio. Então, se ele está bem alimentado, normalmente ele não faz isso. E cuidar dos dejetos desses animais. Então, aquela caixinha de areia do gato, tentar sempre trocar areia a cada 3 dias, colocar ao sol frequentemente para evitar que ali seja um ambiente de reservatório dos ovos da toxoplasmose.